Olá, tudo bem com você? Dando prosseguimento aqui à série O Grande Conflito. Temos aqui toda semana estudado um capítulo deste livro, que já é o livro missionário para 2023, 2024. E a minha proposta aqui, o objetivo é justamente incentivar você a ler o livro, estudar o livro que você vai distribuir juntamente com milhões de adventistas em todo o planeta no próximo ano e no ano seguinte, 2023, 2024. Então vamos conhecer bem a mensagem que iremos espalhar e com certeza também seremos grandemente abençoados com esse estudo. Nós vamos avançar aqui pelas próximas semanas e meses, analisando cada capítulo. São mensagens muito importantes, um livro totalmente baseado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, um dos best-sellers da autora mais traduzida, a autora norte-americana mais traduzida no mundo, Ellen White, é autora de vários e vários livros. O capítulo 2 aqui, do livro Grande Conflito, nesta versão, ficou com o título A Perseguição. E traz aqui um pequeno histórico aí do desenvolvimento da igreja cristã ao longo do tempo, no momento em que ela era perseguida pelo Império Romano, era duramente perseguida, mas manteve fiel ali a sua postura, as suas convicções, se manteve fiel à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Depois, essa mesma igreja, com o tempo, acaba se comprometendo com o Estado. Obviamente que os poderes, os poderosos, aí, os governantes, perceberam a força que havia no cristianismo e começam também ali a mesclar conceitos pagãos, ideias pagãs com a fé cristã. Depois acaba essa igreja se tornando uma igreja oficial e aqueles que não concordavam com essa paganização da igreja acabam sendo de novo perseguidos, mas agora não mais pelo Império Romano. A ironia das ironias, passa a ser perseguido por aqueles que se diziam cristãos. Eu anotei aqui alguns pontos. Eu confesso a você que é até difícil, né, de selecionar o que é mais importante, porque na verdade dá vontade de sublinhar tudo, anotar tudo, de tão relevantes que são aqui os comentários da autora. Eu vou começar por este aqui. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. O ódio pelo nascimento do Redentor do mundo será demonstrado contra todos os que creem em seu nome. Portanto, na verdade até nos lembra de Mateus 5, né, 11 e 12, que bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por amor do nome de Cristo, porque ele mesmo foi perseguido por sua postura, por sua pregação. Então os seus seguidores, os cristãos, não devem esperar algo muito diferente. A perseguição começou com Nero e continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos, como Nero acusou os cristãos do incêndio que ele mesmo havia ateado na capital do Império, Roma. Em troca de dinheiro, informantes permaneciam a postos para atrair inocentes como se fossem os rebeldes e as pragas da sociedade. Em festas públicas, vastas multidões se reuniam para se divertir com a visão da agonia da morte dos cristãos e causá-la com muito e saudá-la com muito riso e aplauso. Aquele momento triste em que os cristãos eram jogados nas arenas, eram devorados por feras ali para o deleite das multidões que estavam como que assistindo a um espetáculo, eram queimados, crucificados. Aí fala também aqui Ellen White que muitos cristãos acabaram tendo que viver em galerias subterrâneas, escondidos. Nesses refúgios subterrâneos, os seguidores de Cristo enterravam seus mortos. Isso a arqueologia mostrou que realmente ocorreu, né? As catacumbas ali dos cristãos primitivos, né? Cânticos de triunfo se erguiam do meio das chamas crepitantes, e uma voz vinha do trono de Deus dizendo: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. De fato, é dito aqui que, foi dito por um historiador cristão, que o sangue dos mártires dos cristãos era como semente, porque de maneira milagrosa, alguns que eram queimados ali, eram mortos na fogueira, eles cantavam em louvor a Deus, morriam louvando, glorificando o nome de Deus, e essa atitude deles com certeza trazia um grande impacto na vida de muita gente, e aquilo que era para ser um espetáculo de humilhação dos cristãos, acabava sendo um momento de conversão para muitas pessoas. O sangue dos cristãos foi como semente.
Agora presta bem atenção nesse parágrafo aqui que eu vou ler para você. Por esse motivo, Satanás fez planos de guerrear com maior sucesso contra Deus, fincando seu estandarte dentro da igreja cristã, a fim de obter, por meio do engano, aquilo que ele não conseguiu pela força. Então foi a mudança de estratégia. Satanás percebeu que com perseguição e morte dos cristãos, o seu plano de destruir a igreja não estava dando certo. Na verdade, como eu disse, mais e mais pessoas se convertiam com o testemunho de fé e coragem desses cristãos ali do primeiro século. Então o que ele faz? Ele muda de estratégia. E ele então começa agora a fincar sua bandeira mentirosa de heresias dentro da igreja, dentro do cristianismo. A perseguição terminou. Em seu lugar, vieram os atrativos da prosperidade e das honras mundanas. Os adoradores de ídolos começaram a aceitar parte da fé cristã, ao passo que rejeitavam verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus, mas não tinham convicção do pecado, e não sentiam necessidade de se arrepender, nem de mudar o coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos transigissem também, a fim de que todos se unissem na mesma plataforma da crença em Cristo, entre aspas, a crença em Cristo. A gente vê isso acontecendo no nosso tempo também. Pessoas que querem ser semi-cristãos, pessoas que querem aceitar aquilo que convém na Bíblia, nos princípios estabelecidos por Deus e sua palavra, mas rejeitar especialmente aquilo que, quem sabe, denuncia seus pecados, suas práticas pecaminosas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então essa atitude, ela se repete em nossos tempos, de pessoas que querem selecionar aquilo que lhes convém e desprezar aquilo que lhes condena na palavra de Deus. Sob o manto de um suposto cristianismo, Satanás ganhou entrada na igreja a fim de corromper a fé. Que momento triste esse, em que falsos conversos passaram a se relacionar com os cristãos, trazendo ali seus conceitos pagãos, suas ideias erradas a respeito da religião. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu em abaixar os padrões. A união entre cristianismo e paganismo foi estabelecida. Embora os adoradores de ídolos professassem se unir à igreja, ainda se apegavam à idolatria. Simplesmente mudaram os objetos de sua adoração para imagens de Jesus e até mesmo de Maria e dos santos. Doutrinas falsas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras passaram a fazer parte da fé e adoração da igreja. A religião cristã se corrompeu e a igreja perdeu sua pureza e seu poder. No entanto, alguns não se deixaram enganar, permaneceram fiéis ao autor da verdade. Graças a Deus sempre há um remanescente, sempre há aqueles que não aceitam a paganização, a corrupção da verdade. E será este pequeno grupo que, mais uma vez, sofrerá a perseguição por parte daqueles que se diziam cristãos. Note como a história vai se repetindo, como o padrão de comportamento de Satanás, tanto quanto da igreja e dos fiéis também, ele acaba se repetindo ao longo da história. E haverá um momento no futuro, esse livro aqui mesmo vai nos mostrar isso, em que a perseguição voltará a ocorrer e aqueles que se mantiverem fiéis serão o alvo dessa ira, dessa perseguição. Mas serão vencedores com Jesus, tanto quanto foram também os primeiros cristãos. Duas classes de pessoas, um intertítulo aqui da página 22. Sempre houve duas classes entre aqueles que alegam seguir a Cristo. Embora algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem avidamente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão, outros repelem verdades claras e práticas que expõem seus erros. Sempre a questão é essa. Se expõe meus erros, se expõe meus pecados, eu vou repelir. Se eu posso acomodar minhas preferências com alguma coisa da Bíblia, assim eu vou levando o meu cristianismo. Mas ou somos cristãos de fato ou não somos nada. É o que Deus espera de nós, o que Deus espera de nós é fidelidade à sua palavra, que nós realmente, ao sermos corrigidos por sua palavra, nós possamos pedir perdão a Deus e forças para vencer, para não mais incorrer no mesmo erro. Aqui menciona o caso de Ananias e Safira, que fingiram fazer um sacrifício completo para Deus, mas o Espírito Santo revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores. Quando a perseguição sobreveio aos seguidores de Cristo, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade quiseram se tornar seus discípulos. Mas quando a perseguição terminou, a igreja recebeu conversos menos sinceros, abrindo o caminho para Satanás encontrar lugar.
O caso de Ananias e Safira mostra que Deus não leva, que Deus não trata como brincadeira a infidelidade, que Deus quer que seus filhos sejam fiéis à sua palavra, porque se nós transigirmos com o pecado, se nós abrirmos as portas para aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, nós enfraquecemos o cristianismo assim, a nossa vida espiritual também. Uma vida dividida não prospera. Quando cristãos apóstatas se uniram a seus companheiros semipagãos, travaram batalha contra as características mais essenciais dos ensinos de Cristo. Olha isso aqui, a igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão de fé. A apostasia mais completa se deu nesse momento, quando a igreja passou a rejeitar a Bíblia como seu padrão de fé. E quando as igrejas, em nosso tempo também, rejeitam a palavra de Deus como seu padrão, como sua norma de fé e prática, como a base de suas crenças, elas apostatam e elas passam a acolher heresias, ideias pagãs, ideias não bíblicas. E isso enfraquece o cristianismo, isso tira o poder do cristianismo de abalar o mundo, de trazer uma mensagem que realmente transforma a vida das pessoas. Dos dias de Cristo até hoje, seus discípulos fiéis têm despertado ódio e oposição da parte daqueles que amam o pecado. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas. E elas se levantam contra essa mensagem. Odeiam a pureza que condena o pecado e perseguem aqueles que proclamam suas santas prerrogativas. E é nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada. Porque Ellen White ela faz uma reflexão aqui sobre dois pontos que parecem antagônicos, né? Porque se por um lado aqueles anjos que anunciaram o nascimento de Jesus disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Paz na terra aos homens. Mas ao mesmo tempo tem um texto em Mateus 10:34 que diz que Jesus veio trazer espada. Como harmonizar esses textos? Aqui está então a explicação. Quando aceitamos o Evangelho e a Jesus como Salvador e Senhor, a paz inunda a nossa vida, o nosso coração. Por outro lado, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, acabamos despertando a oposição. A espada então se levanta contra aqueles que andam em fidelidade com Deus. Então, há uma paz, sim, para aqueles que vivem a vontade de Deus, alinham sua vida com a palavra de Deus. Por outro lado, a espada se levanta, a espada da perseguição, do bullying, do desprezo, do deboche, e isso tudo deve ser esperado por aqueles que vivem a sua vida cristã realmente como Deus quer que vivam, né? Deus nos deixou evidências suficientes de seu amor. Não devemos duvidar de sua bondade por sermos incapazes de entender suas obras. Mesmo quando a perseguição se levantar contra os servos de Deus, eles não devem achar que Deus os abandonou. Pelo contrário, devem se sentir felizes e até orgulhosos pelo fato de estarem representando a Deus por meio também de seu sofrimento, dessa perseguição. Os primeiros cristãos, de certa forma, se alegravam quando sofriam por amor ao Evangelho, porque eles estavam experimentando uma parte ínfima daquilo que o seu mestre, que o seu Salvador Jesus havia experimentado, tendo ele ido até o fim, morrido na cruz, derramado seu sangue para salvar os pecadores. Os justos são colocados na fornalha da aflição para que sejam purificados. Seu exemplo convença os outros da realidade da fé e da piedade, e sua vida coerente condene os ímpios e incrédulos. Veja aqui, então, 3 motivos pelos quais Deus permite que os justos, que o seu povo, passe por sofrimentos. Primeiro, para purificar o seu caráter, para parar as arestas de uma vida, quem sabe, ainda não totalmente rendida aos pés de Cristo, a parar as arestas, purificar o caráter. Segundo, para que a sua vida coerente condene os ímpios e incrédulos e seja um exemplo, né? Terceiro ponto aqui, seja um exemplo aos outros da realidade da fé e da piedade, para que vejam que há pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo por amor a Deus. E aqui no último parágrafo eu leio o seguinte: como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja, o cristianismo é popular no mundo. É só haver um reavivamento da fé da igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, que os fogos da perseguição serão acesos novamente.
Sabe, às vezes a gente ouve falar que o Brasil é um país cristão. Eu tenho lá as minhas dúvidas, porque a gente vê muito cristianismo vazio de palavra, paganizado, e não dá para chamar realmente esse país de um país cristão. Pode até ser que haja muitos cristãos aqui, e há muitas pessoas realmente que vivem um cristianismo verdadeiro em todas as igrejas. Agora, dizer que o país é cristão realmente é complicado, porque se fôssemos cristãos de verdade, como os primeiros cristãos foram, com certeza estaríamos neste momento sendo perseguidos. Há outros países em que isso está acontecendo, não necessariamente porque a igreja se levantou em reavivamento, mas porque há governos que se opõem ao cristianismo, como acontece na Nicarágua neste momento, como acontece em alguns países islâmicos. Ali os cristãos são duramente perseguidos. Na Ucrânia foi assim por muito tempo, até entrevistei uma ucraniana, está aqui no meu canal a entrevista, se você colocar Ucrânia no buscador, você vai encontrar alguns vídeos sobre isso, e ela me contou que quando o regime comunista na Ucrânia perseguia duramente os cristãos, a igreja era fiel, era uma igreja comprometida, uma igreja corajosa. Quando a coisa mudou, quando esse regime parou de perseguir e deixou de existir ali, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Aconteceu na Rússia também, em alguns outros lugares, quando a perseguição cessa, geralmente o cristianismo ele se afrouxa, os padrões se afrouxam. Então, como diz Ellen White aqui no fim do capítulo, se as pessoas começassem a buscar a Deus de todo o coração, se reavivassem, começassem a pregar o evangelho, a perseguição de novo se levantaria. Será ruim isto? Não, necessariamente, porque se é para ser perseguido por amor a Cristo e por causa do evangelho, que assim seja. O complicado é quando somos perseguidos, punidos por fazer coisas erradas, não por fazer coisas certas. Deus nos ajude a ficar firmes pelo que é certo. Se for para ser perseguidos, que seja por amor ao evangelho, por estar pregando a verdade, a palavra de Deus. E com certeza Deus vai fortalecer aqueles que passarem por essas dificuldades e perseguições. Permaneçamos firmes. E que o estudo deste livro, O Grande Conflito, ajude cada um de nós a nos aproximar de Deus, da Bíblia, e reavivar a nossa fé. Nos próximos 2 anos, nós distribuiremos essa mensagem maravilhosa a milhões de pessoas. Comecemos desde já a orar por elas, orar pelas pessoas que vão receber essa mensagem, esse livro, a fim de que haja realmente um despertamento espiritual e preparemos o caminho para a volta de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.